Olá! Antes de começar, eu quero agradecer, é uma honra estar aqui no primeiro Sinacan. É um prazer estar aqui. Eu sou Adailto Soares, eu sou trainer em programação neurolinguística, sou Master Coach e autor desses livros aqui, ó, Amor em Curso e também do livro Separação Consciente. Esses livros fazem parte de dois programas, né? O Amor em Curso, do amor próprio ao amor da sua vida. Ele é para aquelas pessoas, destinado para aquelas pessoas que querem liberar os seus bloqueios internos para manifestarem um relacionamento feliz, saudável, harmonioso, duradouro. E o programa Separação Consciente, vivendo a separação como um recomeço, é para aquelas pessoas que querem completar um relacionamento de forma consciente. E como podemos seguir inteiros, né, todos os envolvidos, não só a gente, mas os filhos, os familiares, os amigos, né, o ex-companheiro, e seguir com as nossas vidas de uma maneira saudável, feliz. Todos esses programas têm os livros de exercícios e têm as sessões, né, comigo. Ok, então vamos falar de relacionamento, principalmente de relacionamento amoroso. E quando a gente fala de relacionamento amoroso, as ideias ou as crenças mais comuns são: isso aí não vai funcionar, isso aí não vai dar certo, isso aí não é para mim. No entanto, eu digo sim que é possível, né? Você pode ter um relacionamento feliz, saudável, harmonioso, mas para que isso aconteça, você precisa curar o seu passado. É preciso ter uma mudança de consciência, uma mudança de paradigma. Nós podemos sim usar nossa imaginação para criar algo além das nossas circunstâncias, né? E o futuro não tem que ser como o passado. Nós não precisamos sair por aí repetindo o passado. E todas as pessoas, né, de todos os níveis, social, cultural, pessoas ligadas ao desenvolvimento pessoal, pessoas que meditam, e elas também estão tendo problemas nos seus relacionamentos. Elas estão frustradas. Você pode ter força espiritual, você pode meditar todos os dias, fazer orações, mas se você não sabe se relacionar, podemos dizer que não evoluiu, né? Não evoluiu muito. Então muita gente faz caridade, faz yoga, é vegetariano, é vegano, mas e os relacionamentos, né? O que nos faz crescer são os relacionamentos. São eles que mostram quem realmente somos, né? É fácil ser generoso no templo, na igreja, mas como trazer isso para o nosso dia a dia, né? Para as pessoas que estão próximas? Então, nas relações, nós temos a intimidade. E é aí que as nossas vulnerabilidades são expostas. É aí que mostramos quem somos. É aí que as nossas sombras aparecem. É na intimidade que as mentiras que contamos para nós mesmos e também para os outros não se sustentam. Aí não tem meditação, não tem yoga, não tem comida vegana ou vegetariana que dê jeito nisso. Claro que nós precisamos evoluir, cuidar de todas essas áreas, isso é inegável. Mas então não basta meditar, se aborrecer com os filhos, tratar mal o porteiro ou ignorar o garçom, né? Não adianta fingir que estamos aprofundando quando na realidade estamos só na superfície. Então eu quero falar de relacionamento amoroso, mas essas ideias também podem ser aplicadas em qualquer tipo de relacionamento, né? Com as outras pessoas, também com dinheiro. Nós temos um relacionamento com dinheiro, temos um relacionamento com o nosso corpo, ou seja, você pode aplicar isso aqui em qualquer relacionamento. E por que é tão fácil um relacionamento com os amigos e um relacionamento íntimo é tão difícil? Bom, para o velho paradigma nos relacionamentos, a resposta é expectativa e crítica. Esses são os grandes destruidores dos relacionamentos. Criticismo mata o relacionamento e também acaba reforçando aquilo que você não gosta na outra pessoa. Acaba acentuando ainda mais.
né? A crítica também costuma vir acompanhado de queixa. Então, no velho paradigma, né, no paradigma lá do relacionamento dos nossos pais, né, que é, digamos assim, a maioria, não tinha muita consciência. Os relacionamentos eram meio, né, os casamentos, os relacionamentos eram meio arranjados. As pessoas casavam porque era isso que se esperavam delas, né? Ter filhos, papéis, funções. Não tinha muita intimidade emocional. Isso não era muito relevante. Não se valorizava muito esse lado interno. Então, nesse velho paradigma, né, a comunicação era péssima. Então, ela vinha, né, ou vem ainda, porque esse relacionamento é o mais comum, ela vem com sarcasmo, com acusação, com reclamação, com ameaça, com julgamento, com ordens, com gritos. Ela tem muita possessividade, indiferença, dominação. É muito comum também ter infidelidade, mentira, vícios, violência. Então, no velho paradigma, a pessoa projeta o seu passado no seu parceiro. E se você não compreende o passado, você acaba repetindo. Então, é muito importante entender que ninguém entra na sua vida por acaso, né? Sem nenhum propósito. Sempre tem uma lição. E essa lição quase sempre é liberar o medo e o julgamento. O que você está reprimindo sempre vem à tona. Então o casal se separa ou adoece, né, como resultado daquilo que eles estão suprimindo. Bom, mas não é isso que nós queremos, né? Nós queremos um relacionamento no novo paradigma. Nós queremos alguém para dividir a nossa vida, nós queremos uma parceria espiritual. Então, nós vamos fazer algumas reflexões para que a gente possa manifestar, né, um relacionamento assim na nossa vida. Então, o que é o amor? O que realmente é o amor? Né? Fala muito sobre ele em livros, filmes, novelas, canções. Bom, o corpo recebe o alimento, é por isso que ele continua vivo, né? Estamos aí fortes. E o amor é o alimento da alma. Aqui parece que as coisas não deram muito certas, né? Estamos praticamente todos famintos. Então, o que realmente é o amor? Nós nascemos com amor ou temos que aprender? Né? Se nascemos com ele, o que ele é? Uma energia, um hormônio? Se aprendemos, quem são esses professores? Bom, nós aprendemos com os pais, mas eles também não sabem, né? Eles só podem falar, eles também não experimentaram isso, eles também não tiveram essa lição. Então, como que eles podem ensinar? E o amor pode ser um hormônio, é ocitocina, como se diz, ela permite uma conexão com a outra pessoa ou com o Criador. Então, essa ocitocina explode no cérebro, no corpo, né? Ele é químico, ele é físico, ela também é emocional, espiritual. Eu acho que essa ideia faz muito sentido. E também o amor pode ser uma atração, por exemplo, uma atração por algo maior do que você. Então, quando você está apaixonado, não é exatamente o objeto da atração, mas é o sentimento de atração por algo maior que você. Mas nesse caso aqui também tem ocitocina. Então, quando o bebê está no útero, ele sente algo maior do que ele mesmo. A mãe, nesse caso, também sente algo maior do que ela mesma. Né? Quando a criança nasce, ela sente, depois que ela cresce um pouquinho, ela sente que é parte de uma família, algo maior do que ela mesma. Quando um adolescente se apaixona, ele sente algo maior do que ele mesmo. E o adulto também, quando se sente conectado com seu trabalho, com seu propósito, ele transcende, é algo também maior do que ele mesmo. Então, na vida, nós temos a oportunidade de experimentar amor nos relacionamentos, no trabalho, na família. Tem ocitocina em tudo isso aí. Sentimos atração por algo maior e assim sentimos que a vida vale a pena. Ou pode também acontecer o contrário, sentimos que estamos desconectados, que estamos separados, desconectados de Deus ou da fonte. Então sentimos que a vida não vale muito a pena, sentimos sozinhos, sentimos abandono.
Então nós vamos buscar a cura. E a cura, nesse caso, é o amor. E o grande obstáculo da cura é a culpa. Então, o nosso nascimento, ou seja, o script do nosso nascimento, também tem uma grande influência nos nossos relacionamentos. Por exemplo, a energia da concepção ainda continua aí presente. Seus pais estavam bêbados, estavam drogados ou era um mato de amor? Quando sua mãe soube que estava grávida, qual foi o primeiro pensamento que ela teve? Nossa, que bênção! Ou como que eu vou cuidar dessa criança? Né? Como que o pai, digamos, vai reagir? Será que eu aborto? Essa energia também ainda está presente aí. O seu nascimento, como foi? Foi de parto normal? Foi fórceps? Foi de cesariana? Foi induzido? Como foi o seu parto? Isso também tem uma influência de como você percebe o mundo e como você se relaciona com as pessoas. Quando o bebê nasce e ele desfaz aquela ligação, né, e ele tem a liberdade, e é aí que nós começamos a dar suporte a ele. Então, no primeiro ano é como um canguru, ele depende do nosso cuidado. E o bebê precisa principalmente do cuidado da mãe. Quando ela não pode cuidar, né, ele precisa de alguém para dar esse suporte para o bebê. Ou, caso contrário, ele vai se sentir inseguro. Aí, no caso, não tem muito a ver com amor, mas com a sobrevivência dele. Então, quando não temos todo esse processo, não desenvolvemos como deveríamos. Então, não sentimos seguros, né? Não temos aquele sentimento de pertencimento e começamos a criar os nossos padrões para nos proteger. E eles podem ser a origem dos nossos problemas financeiros, problemas nos relacionamentos, sintomas, né, físicos. Os bebês querem a todo custo receber atenção, carinho, amor, e quando a ocitocina vai reduzindo, ele não recebe aquele tanto de amor e carinho como no início. E ele quer continuar dessa forma. Então ele percebe que ele tem que fazer alguma coisa para atrair a atenção, principalmente dos pais. Pode ser que ele tenta ser engraçadinho, se funcionar pode ser esse o caminho, ou quando ele fica bonzinho, ou eles percebem algo que eles fazem e recebem a atenção dos pais, né, que os pais ficam amorosos. Pode ser que eles um dia acordam doentinhos, com febre, e pode ser por aí que ele recebeu atenção e amor do jeito que ele queria. Então ele começa a criar esse padrão, ele começa a fazer esse jogo. E o interessante é que esse jogo continua até hoje. Claro que mais sofisticado, né? Com alguns trejeitos, mas se você parar e pensar, qual que é o jogo? Né? O que é que você faz para receber amor e atenção das pessoas? Ok, mas não importa qual que é a sua história, o que aconteceu, ela não pode ser uma desculpa para você não ter amor na sua vida. O amor é a sua cura. Então é importante voltar para a sua inocência. Você não deve usar a sua história para criar um escudo para te afastar do amor. Então nós vamos falar um pouco mais sobre esses bloqueios que impedem as pessoas de terem relacionamentos saudáveis. Uma coisa é achar que ter o desejo, o anseio de ter um relacionamento, só isso é como se isso apenas fosse suficiente. Muito importante você ter clareza que você deve estar totalmente comprometido em criar isso no seu futuro. Então, ao invés de você criar expectativas, você deve ter intenções claras, aquilo que você quer manifestar, como que é o relacionamento que você gostaria de ter. E a partir dessa intenção você começa a se alinhar a essa intenção. Você vai ter que desenvolver as habilidades para manifestar essa intenção, você precisa liberar muita coisa da sua vida para que isso aconteça, ou seja, é muito mais quem você precisa se tornar do que aquilo que você realmente precisa fazer para manifestar um relacionamento feliz, saudável. Você deve entender que o relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, ele é como um espelho do modo como você se relaciona com você mesmo. Então, os conflitos, os medos, o controle, a necessidade de controle, isso tudo vai aparecer num relacionamento. Então, o primeiro bloqueio são os padrões nos relacionamentos. Então, padrão é tudo aquilo que
tudo aquilo que sempre acontece, é aquilo que se repete. Então você pode pausar o vídeo e pensar um pouco, o que sempre acontece nos seus relacionamentos? Aquelas coisas que se repetem. Por exemplo, pode ser que você se interessa só por pessoas que já estão comprometidas, ou sempre por alguém que não valoriza os seus sentimentos. Homens e mulheres homens ou mulheres que sempre te abandonam. Ou você termina um relacionamento antes com receio que o outro tome essa atitude e você não consegue lidar com essa dor. Ou você nunca é o escolhido ou a escolhida. Reflita um pouco, identifique qual que é o padrão, o que sempre acontece nos seus relacionamentos e comece a tomar consciência deles. Existem alguns padrões que são universais. Não é muito fácil de identificá-los e também de liberá-los. É como você se livrar de um vício. E eles, digamos, se aplicam em todas as culturas, em todos os países. Em relacionamentos de homo ou de héteros, eles sempre aparecem. E eles destroem os relacionamentos, trazem dor, sofrimento, ressentimento. E o primeiro deles é você ter a tendência de criar um parceiro que tenha a mesma personalidade dos pais, ou do pai ou da mãe, ou que te trata como os seus pais também, ou o pai ou a mãe, ou o modo como seus pais se relacionavam. Pode ser que você não perceba muito isso no início do relacionamento, mas com certeza esses padrões vão aparecer quando vocês forem morar juntos. Porque nós temos a tendência de atrair um parceiro com uma personalidade muito próxima, muito parecida, com a mãe ou com o pai. Normalmente é aquele que nós temos mais problemas de relacionamento, é aquele que ainda temos muita coisa que perdoar. Por que isso acontece? Porque nossa mente procura por familiaridade. Você pode até pensar, puxa, eu tive um pai abusivo, ou tive um pai ausente, eu não quero isso para mim, né? Eu não quero isso de novo. Mas é assim que funciona, né? Geralmente é isso que acontece. Pode parecer insano, mas a gente vê isso nas sessões o tempo todo. E por que isso acontece? Porque nós buscamos aquilo que é conhecido. E a única coisa que a gente conhece nessa vida é o passado. Por isso que nós temos a tendência de repeti-lo. Então, se seu pai te deixou, pode ser que você atraia um parceiro que vai te deixar também. Se seus pais não falavam muito com você, pode ser que você atraia um parceiro que te dá um tratamento de silêncio. Se sua mãe era muito crítica, pode ser que o seu parceiro seja assim também. Então você atrai aquilo que você não perdoou. E por causa disso que você deve perdoar os seus pais, perdoar a si mesmo, porque qualquer coisa não resolvida no relacionamento com seus pais vai aparecer nos seus relacionamentos. Isso parece que não tem escapatória, né? A gente recriar os pais nos nossos relacionamentos, até que a gente aprenda a perdoá-los e quebrar esses padrões. Outro padrão importante que aparece muito é o jogo do ganha-perde nos relacionamentos por causa da competitividade ou da rivalidade entre os irmãos, claro, quando não resolvida. Então, numa família com irmãos, com muita competitividade, a ideia é de que não há amor suficiente. Então, se um recebe mais amor, é porque o outro recebeu menos. Então, a competição é uma norma ali, é um padrão. Então, existe aquela ideia de que duas pessoas não podem ganhar ao mesmo tempo. Então, eles crescem e transferem esse padrão para os relacionamentos. Aquele ciúme doentio normalmente vem desse padrão. Eles costumam levar também esse padrão para o trabalho. Então, uma competição se torna um vício. Então, eles ficam competindo com os colegas, com o chefe, com os clientes. Então, observe se você está sempre competindo. Observe. Então, nós temos o padrão da vingança. Esse também é um padrão terrível, porque a pessoa pega toda a desaprovação que ela recebeu dos pais e suprimiu a raiva disso. E quanto mais você suprime algo, mais energia você dá a ela. Então você pega essa raiva suprimida e joga no seu parceiro. Então você atrai e transforma o seu parceiro num dos seus pais e despeja tudo isso nele, toda a sua raiva nele. Costuma fazer isso também com os filhos e no corpo. É aí que aparecem os sintomas.
O quarto é o padrão de luta. Então é um relacionamento fluido, suave, a paz. Isso não é familiar, é ameaçador. Pode ser que ele teve um parto difícil, né? O bebê teve que passar por um canal estreito e lutar muito. Então ele cria um pensamento assim, eu tenho que lutar para viver. Então a metáfora da vida dela é, a vida é uma luta. Por causa disso, todo relacionamento fácil, tranquilo, é ameaçador e pouco familiar. Ela está acostumada com a luta. Então ela escolhe parceiros difíceis, problemáticos. Na verdade, a pessoa tem medo da paz, da fluidez. Então algumas pessoas pensam que elas precisam sofrer para serem merecedoras. Então elas lutam com o seu corpo. Seu corpo, como eu disse antes, também é um relacionamento. Com o dinheiro. Sexto padrão é o padrão do controle. É aquela tendência de sempre querer estar certo, de sempre querer ter razão, de sempre estar no controle. Então é quando a pessoa usa de força, manipulação, chantagem e o parceiro tem que ficar ali como se estivesse pisando em ovos. Então se você é a pessoa que está sendo controlada, você tem que parar de permitir que isso aconteça. O que te leva a permitir que o outro controle você? E se você é a pessoa controladora, o que está te levando a querer controlar? Qual que é o seu medo? Sétimo é o padrão do incesto. Esse também é muito intenso e é muito mais comum do que a gente imagina. Ele é terrível. Quem passou por isso, é muito comum ter uma sexualidade bastante promíscua ou suprimir e apagar a sexualidade completamente da sua vida. Um triângulo amoroso também pode ser uma indicação desse padrão, então fique atento a ele. Oitavo é o padrão da culpa. Você precisa saber que culpa e punição estão juntas. Culpa demanda punição. Então, se você tem culpa, você vai se punir. Talvez você tenha culpa de ter machucado a sua mãe no seu nascimento, Você era muito grande e machucou sua mãe, ou por pensar que é um pecador, ou de alguma coisa que você fez quando era criança, ou porque você é menina e os pais queriam menino e você se sentiu culpada por não agradar os pais. Então, a culpa impede que você receba o amor, porque uma das formas que você vai se punir é afastar o amor de você. Culpa e punição estão ali juntinhas, sempre. Talvez você está se punindo nos relacionamentos, permitindo sofrer abuso físico, emocional, ou você se pune com as finanças, perdendo dinheiro, ou como sempre, no seu corpo, trazendo dor, doenças, acidentes também. Lembre-se que você é inocente. Então, além desses padrões, temos também o que eu chamo de acordos. Acordos são aquelas regras, são aquelas decisões secretas, elas não são explícitas, e que você tomou lá quando era criança ou na sua adolescência e que estão te impedindo de ter o amor ou o relacionamento que você deseja. Então, talvez quando você era adolescente, você queria namorar alguém e seus pais não permitiram, e lá naquele momento você decidiu assim, vou estar disponível para essa pessoa mais tarde. E o tempo passou, você foi para a faculdade, tudo mudou e os relacionamentos não acontecem porque a sua mente ainda tem aquilo lá pendente, ela não permite, você está presa ainda àquela pessoa. Pode ser que você decidiu não ter, eu não posso ser mais feliz do que minha mãe ou do que meu pai, por exemplo. Ou pode ter aquela ideia de que mulher tem que sempre servir o homem, ela não pode nunca pedir aquilo que você deseja, que ela deseja. Uma vez eu estava falando sobre isso num treinamento, aí uma mulher se deu conta, ela fez o seguinte comentário: nossa, quando eu estava separando, aquele momento de dor, eu peguei a foto com as minhas 2 filhas, olhei para ela e falei assim, essa agora é a minha família. Naquele momento tudo bem, isso fazia sentido, mas elas tinham se passado, 7, 8 anos e ela já estava pronta para um novo relacionamento e ele não acontecia, porque essa regra ainda estava valendo lá na sua mente. Então, existe algum acordo, alguma decisão que você tomou que pode estar afetando ou te impedindo de ter um relacionamento que você deseja? Você deve ir lá, fazer um distrato, cancelar esse acordo
e criar novas regras e fazer um novo acordo. Outro bloqueio importante que impede as pessoas de ter um relacionamento saudável é estar envolvido em relacionamentos tóxicos. São aqueles relacionamentos que você abre mão do seu poder, que você permite que o outro sugue toda a sua energia. Então, se você está envolvida num relacionamento assim, de que maneira você está cedendo o seu poder? Qual que é a verdade que você está escondendo dessa outra pessoa? Quais limites que você não está estabelecendo? E, enquanto isso, está te custando também. Outro bloqueio importante é a falsa identidade. Quando você se identifica com a identidade que é falsa, normalmente você criou essa identidade lá no nascimento, ou quando você era criança, e se você está centrada nessa falsa identidade, você vai sentir medo, né, carência. Falsa identidade eu não sou bom bastante, eu não sou amada, né, eu sou um fracasso, eu sou um problema. Então, quando você está conectada com essa identidade, aqueles velhos padrões provavelmente vão acontecer na sua vida. Você não vai saber colocar limites, você vai ser muito carente. Agora, quando você está conectada com a sua verdade, com o seu poder pessoal, você acaba sendo um imã para atrair o amor para a sua vida. Então, a mulher que tem uma falsa identidade, por exemplo, de eu não sou desejada, a mãe pode ter pensado em aborto. Então, quando ela está com uma pessoa, ela fica muito ansiosa, né? Ela acredita que as pessoas não querem aquilo que ela tem a oferecer. Então, ela fica muito se gabando, ela fica falando muito das suas qualidades, ressaltando as suas qualidades. E o outro acaba se cansando disso e acaba rejeitando, abandonando essa pessoa. Ou ela fica muito pegajosa, ou ela não coloca limites, ela sempre diz sim e acaba sofrendo abuso. Isso acaba também comprovando a crença de que ela não é desejada. Nós não podemos criar nada que esteja fora da nossa verdadeira identidade. Então você deve estar centrado na sua verdade, no seu poder pessoal. Se você está centrado no seu poder pessoal, você não quer um relacionamento baseado no velho paradigma. Você quer um relacionamento do novo paradigma. E o que é um relacionamento do novo paradigma? É uma parceria espiritual, é um encontro de almas, né? O casal está junto para a sua evolução. Cada pessoa está no seu próprio poder. Cada um olhou dentro de si e viu que não existe nenhuma falta. Não vê diferença entre o seu ser e o outro. A diferença é apenas aqui nos corpos. Então ele não quer tomar nada do outro. Ele não tem o outro, né? Ele não acredita que o outro tem que completá-lo. Ele não transfere essa tarefa para o outro. Ele quer o outro para compartilhar, não para controlar. Então, para você ter um relacionamento assim, você precisa criar as condições para que ele aconteça. Claro, você precisa liberar o passado, perdoar os pais, perdoar a si mesmo. Então eu quero compartilhar algumas coisas, né, condições básicas para você ter um relacionamento baseado nesse novo paradigma. Então você precisa criar um ambiente sagrado, porque o casal no novo paradigma ele está numa vibração muito elevada. Esse casal compartilha sua missão, valores, objetivos, práticas. Eles têm um propósito. Então o ambiente físico faz muita diferença, né? O espaço físico. Então como que é o espaço físico que você vive? Ele é favorável para um relacionamento assim, sagrado? Ou ele é uma bagunça? Pilhas de caixa para todos os lados? Seu ambiente é o espelho da sua mente. Então a primeira coisa que você deve fazer é preparar o seu ambiente para receber um relacionamento sagrado, para receber o seu parceiro. Se você já está num relacionamento, você pode transformá-lo num novo relacionamento. Você pode começar tudo de novo e entrar nesse novo paradigma. É claro que o seu parceiro precisa estar disposto a fazer isso também. Você pode começar pelo seu quarto, porque o propósito do quarto é o repouso e a intimidade do casal. Por exemplo, se o seu escritório é no seu quarto, talvez seja uma boa mudar para outro cômodo. Ah, não é possível? Existe alguma forma que, mesmo simbolicamente,
fazer uma divisão, uma separação, porque nossa mente adora símbolos também. Televisão é no seu quarto? Talvez você não entende por que não existe muito diálogo ali. Então, o seu quarto é o seu espaço. Ele deve ser reservado para o amor, para a afeição, para o carinho. Alguns casais competem até no quarto. Por exemplo, você deitou do meu lado, hein? Né? A competição é um vício. Segundo, é a amizade divina, absoluta. Ou seja, cada um deve estar aberto e sem defesas. Você deve se sentir à vontade para falar qualquer coisa e também para se divertir. Né? Ambos se sentem livres para expressar os seus sentimentos, estão livres de regras e também de buscar a aprovação do outro. Terceiro, inocência, ou seja, livre de culpa. Como que você vai ter alegria, se divertir, se você tiver culpa? Então, inocência é um estado natural e seria arrogância acreditar que você não é inocente. Então, tem uma grande diferença entre cometer um erro e ser culpado. Quando você comete um erro, você continua sendo inocente. Mais 4, pureza. A pessoa pura é aquela que não tem raiva. E para isso acontecer, precisamos do perdão dos pais, de nós mesmos. Quinto, gratidão e apreciação. Então, raiva e gratidão não ocupam o mesmo espaço. Você não consegue ter raiva no estado de gratidão. E você não consegue ter gratidão no espaço quando você está com muita raiva. Então, gratidão é uma frequência muito alta. E se ela estiver presente, vai transformar a sua vida em milagres. Então, o casal agradece sempre as suas bênçãos. Outro item, 6, respeito. Ele deve ser a base de todo relacionamento, principalmente num relacionamento amoroso. Então, como que você trataria um grande mestre, né, se ele chegasse na sua casa, por exemplo, um Dalai Lama? Seria com muito respeito, não é mesmo? Então, o seu parceiro, né, a pessoa que é o amor da sua vida, não merece o mesmo tratamento? Então, pense sobre isso. Então, um casal nessa nova frequência, ele ressalta as qualidades um do outro. Outro é a transformação, porque isso é da natureza dos relacionamentos. As pessoas estão continuamente se transformando. Relacionamento é movimento, é crescimento, mas a maioria das pessoas não gostam de mudanças. Outra característica de um relacionamento sagrado ou do novo paradigma é a ausência de conflitos. Por quê? Não existe expectativas. Então, nesse tipo de relacionamento, cada um reconhece os seus erros e faz alguma coisa em relação a eles. Então, existe humildade, né? A pessoa humilde é um jeito muito religioso ou espiritual de ser. Arrogância é pensar que sabe tudo. Então, quando o casal tem opiniões diferentes, né, o primeiro passo que cada um faz nesse novo paradigma é abandonar suas posições. Eles buscam um propósito maior. Os dois abandonam sua necessidade de estarem certos, né, e vão em busca da solução. E a solução sempre está no nível acima, é sempre o pensamento mais elevado. Outro item é fluidez, né? Um relacionamento fluido. Você não tem que ficar pisando em ovos, né? O casal se sente à vontade para dizer e para compartilhar qualquer coisa. Não se guarda rancor, nada negativo é acumulado. E duração, ele vai durar enquanto os dois estiverem crescendo e evoluindo. Mas se algum dos parceiros começa a avançar e o outro fica estagnado, então eles podem entrar numa vibração muito diferente. Então é aí que é o grande desafio. Nesse momento, se isso acontecer, né, os dois devem rever as suas prioridades e decidir se esse relacionamento continua fazendo sentido. Então, se você aí está num relacionamento, ele não faz mais sentido, e você está pensando, talvez cogitando uma separação, pode ser que essa pergunta te ajude. Então responda: se eu não tiver nenhum medo, se eu não sentir culpa, se eu não me importar com o que as pessoas vão dizer,
Eu fico ou eu deixo esse relacionamento? Pense um pouco sobre isso. Se você ficar no relacionamento, você pode transformá-lo e criar um novo paradigma, um novo relacionamento. Se a resposta for eu deixo esse relacionamento, eu gostaria de sair, você não está sendo íntegro se você ficar. Muitas pessoas ficam num relacionamento ou num casamento simplesmente por medo de ficarem sozinhas. Esse não é um propósito muito interessante para ficar num relacionamento. Esse relacionamento com esse propósito nunca vai funcionar. Então, um casal iluminado, ele tem problemas, mas o modo como eles resolvem os seus problemas é totalmente diferente dos outros. Eles assumem a responsabilidade, conscientemente liberam o passado, abrem mão das suas posições, superam esses velhos padrões e estão abertos para o novo. É um grande presente que você pode oferecer para o mundo e principalmente para o seu parceiro, é quando você trabalha em si mesmo, quando você limpa esse passado, quando você cura a si mesmo. Então, se você acha que seu relacionamento não vai bem por causa do seu parceiro, eu te convido a repensar isso aí. Que o relacionamento é sempre um espelho do modo como nós relacionamos com nós mesmos. Então, gostaria de finalizar. Eu vou fazer algumas perguntas. Você pode pausar o vídeo para respondê-las. E eu sei que são difíceis de responder, então na hora de responder nunca diga eu não sei, porque dessa forma você fecha qualquer possibilidade para canalizar a resposta. Faça a pergunta e deixe a sua mente trabalhar por algum tempo. Essas perguntas é o que eu chamo de processo da verdade, e elas podem ser feitas para qualquer situação, qualquer circunstância que você esteja atravessando, ou para qualquer sintoma também no seu corpo. Então vamos lá, primeira, pega um lápis, um papel. A razão pela qual eu tenho essa condição, ou eu criei essa condição, é. E escreva tudo, mesmo aquilo que você achar estranho. Continue escrevendo tudo que vier na sua mente, até você encontrar o pensamento, a crença negativa que está criando essa condição. Segundo, qual que é o benefício por manter essa condição? Parece que não existe, mas sempre tem algum ganho. Pode ser que quando eu estou assim, eu recebo a atenção das pessoas, pode ser que eu evito assumir algumas responsabilidades. Eu tive uma cliente uma vez que ela tinha problema de peso, ela estava sempre acima do peso. Aí que ela se deu conta, ela não queria ter relações com seu marido, e quando ela estava assim acima do peso, ela ficava menos atraente e ele não a procurava. Mas essa é uma forma que ela encontrou para dizer não para ele. Terceiro, pensamento negativo. Meu pensamento negativo sobre mim mesmo é que eu sou ou eu não sou. É lá a falsa identidade. Eu não sou bom o bastante, eu não sou capaz, eu não sou desejado, eu não sou amada. Pensamento negativo que eu tenho sobre mim mesmo é. Pensamento negativo que eu tenho sobre a vida é. E anote tudo isso aí. Pensamento negativo que eu tenho sobre o meu corpo é. Ok, reflita sobre isso. Quarto, eu vou liberar essa condição quando? E reflita sobre todas as possibilidades. Vou liberar essa condição quando? E a quinta e por último, qual que é a afirmação, ou qual que é o pensamento, ou qual que é a crença que eu devo adotar para manifestar ou criar aquilo que eu desejo? Ok? Reflita, são perguntas poderosas que podem te ajudar a encontrar um novo caminho. E para o seu corpo, eu sugiro um exercício que você deve fazer todas as noites, principalmente antes de dormir. Você vai ficar na frente do espelho, de preferência nu, e você vai apreciar e agradecer cada parte do seu corpo. Todas as partes, uma por uma. Agradeça, aprecie, e depois de algum tempo você vai perceber as mudanças acontecendo. E para finalizar o exercício, olhe bem no fundo dos seus olhos e diga, eu te amo. Bom, eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês, eu espero ter contribuído com essas reflexões.
me coloco à disposição e um grande abraço.